Professor Leandro? Tudo bem, Lu? Ei, que maravilha! Tudo bem, quinta-feira. O clima aqui está agradabilíssimo. Tá sentindo? Oh, Olha, eu que já coisa tô, já boa! estou podendo tirar os casacos, guardar os Olha, casacos. aqui já está um pouco friozinho, bem de leve. Sente essa animação assim? É a temperatura que está muito Sim, boa. isso é muito bom. Para quem gosta de um clima mais quentinho, tá perfeito. Tem gente que não gosta, prefere da neve, né? Eu gosto da neve um pouquinho, mas eu prefiro o calorzinho. Tenho que confessar para vocês que eu prefiro o calor. Professor, que alegria tê-lo aqui conosco. Obrigado. Quinta-feira é dia de festa aqui no programa Novo Tempo, porque nós temos aí a presença do professor Leandro Quadros. E hoje eu quero apresentá-lo, mas eu quero a ajuda dele também, porque, gente, ele faz muita coisa, ele trabalha em muitas frentes, muitas áreas. Eu sei que ele é mestre em teologia, eu sei que ele é pós-graduado em jornalismo científico, apresentador do programa Na Mira da Verdade, na Rede Novo Tempo aí no Brasil, apresentador da Mira da Verdade do programa aqui, Novo Tempo dos Estados Unidos. Olha que privilégio nosso. Agora, professor, fala pra gente aí, onde é que a gente pode te encontrar? Nas redes sociais. Pode, ó, no YouTube o meu canal é Leandro Quadros NT, que é sempre a abreviatura de Novo Novo Tempo. Tempo. Instagram também Leandro Quadros NT e Facebook Leandro Quadros NT. Aí eu tenho um blog que é leandroquadros.com.br e uma página de cursos que é cursos.leandroquadros.com.br. Então esses são os meios, vários meios do nosso ouvinte me encontrar e termos a alegria de mantermos um contato. E o que os nossos ouvintes vão encontrar nesses cursos que o senhor tem? Lá no seu site, o que é que eles vão encontrar? O que o ouvinte mais encontra, Lu, nos cursos que eu apresento é transformação. O que eu tenho de depoimentos de pessoas que tiveram a sua vida transformada na relação com os filhos por causa do curso Adolescência Positiva, tiveram a vida transformada com o curso nas finanças por causa do curso Inteligência Financeira Bíblica, e outros disseram assim, olha, eu não conseguia nem falar em público, e hoje já são ótimos pregadores por causa do curso de pregação bíblica. Então, o que o ouvinte vai encontrar no qualquer curso é transformação. E se qualquer um dos cursos não trazer algum resultado em 30 dias, o ouvinte pode pedir o reembolso de volta, porque a plataforma que hospeda o curso é muito ética e devolve integralmente. Então, o risco para o ouvinte, Lu, é zero. O risco é zero. Basta Nossa. acessar, se inscrever e aproveitar essa oportunidade de transformação que nós oferecemos nesses e outros materiais. Perfeito. Mas eu sei também que o senhor já tem livros, inclusive tem audiolivro e e-book. Isso mesmo, eu tenho um e-book também na página intitulado O Espiritismo segundo a Bíblia. Ele é um guia de 10 lições para estudar com um irmão espírita e mostrar com respeito a incompatibilidade entre a Bíblia e o Espiritismo. Já o meu audiobook, ele é intitulado Perguntas Complexas Simplificadas. Eu respondo nada menos que 27 textos difíceis da Bíblia. E a pessoa pode escutar aonde quiser e ir aprendendo sobre a Bíblia. Depois, eu não coloquei ainda nessa página, mas eu já vendo há algum tempo, eu tenho 3 livros escritos. E uma novidade, Lu, Deus me abençoou essa semana, recebi a notícia de que eu vou ter um livro meu, eu escrevi um livro sobre a sexualidade no livro de Cantares. E Uau! a editora Thomas Nelson se interessou pelo material e pretende lançá-lo em setembro. Nossa, que bênção, que maravilha! Então, esses livros todos eu lancei por conta própria, né, com os meus próprios recursos financeiros, mas a gente vai ter aí o selo, não é, o trabalho Da editorial editora. impecável da Thomas Nelson, né? Ah, que maravilha! Parabéns, professor Leandro Quadros. Que Deus continue Obrigado. aí te abençoando. E olha, temos aqui o recadinho de um ouvinte, José Ferreira, dizendo: Ô glória, aleluia, louvado seja nosso Deus pela vida deste grande homem de Deus. Um carinho do nosso ouvinte para o Ô, meu professor irmão, Leandro. obrigado pelo carinho.
Temos também outras pessoas aqui nos assistindo. É o Flávio Pantera. Ele falou que ele também está ligadinho aqui. Flávio, continue Ótimo. ligadinho. E se você quiser, mande a sua pergunta aqui, porque o professor Leandro Quadros diz sempre para nós: se nós tivermos coragem de perguntar, a Bíblia, com certeza, vai ter coragem para nos responder. Então, sem mais demora, vamos começar o nosso quadro Na Mira da Verdade. A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos. Uma só verdade. A Palavra de Deus. Na mira da verdade. Professor Leandro Quadros, a nossa primeira pergunta vem do Pedro, que é uma pessoa que tem uma participação bem grande aqui no nosso programa e gosta sempre de participar fazendo perguntas para o professor. Que bom. E hoje ele está fazendo o seguinte: boa noite, professor Leandro. Eu gostaria de Boa saber noite, Pedro. por que quando Jesus ressuscitou e apareceu para alguns discípulos, eles não o reconheceram? Certo. Isto realmente aconteceu na estrada de Emaús, de acordo com Lucas, capítulo 24, e ele não foi reconhecido por quê? Temos algumas explicações, mas a mais objetiva, diríamos assim, é que Deus propositalmente colocou uma espécie de véu espiritual para que eles não reconhecessem Jesus. E com qual propósito? Olha que interessante. Em Lucas 24, Cristo queria ensiná-los de que deveriam aprender das Escrituras acerca da morte do Messias. Então, Cristo não queria que a fé que eles tinham se baseasse apenas no milagre da ressurreição, mas se baseasse na palavra. Então, inicialmente, Cristo não se identifica, tem uma espécie de véu espiritual que os impede de reconhecerem Jesus, e depois que Cristo explica a Bíblia e as profecias messiânicas, aí esse véu é tirado e eles percebem que realmente é Jesus, até pelo jeito de falar. Então, esse propósito vemos em Lucas 24, 27, que está no mesmo contexto, né? Diz assim, ó: então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Agora o verso 44, olha que interessante, também o 45. Em seguida, Jesus lhes explicou: são essas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Né? Então, isso foi o que aconteceu. Cristo não se identificou a princípio porque gostaria que eles entendessem que ele era o Messias profetizado nas Escrituras. Aí depois ele se revela por meio do milagre da ressurreição. Nossa, sabe que eu nunca tinha parado para pensar nisso? Agora que eu consegui entender a profundidade dos... Percebe? Agora que eu O consegui. quanto Cristo valoriza termos a fé no milagre, mas acima de tudo, compreendermos a Bíblia, porque se eles crescem na ressurreição sem compreenderem os textos que falam do Messias, eles não seriam boas testemunhas, eles não teriam conteúdo bíblico para passar para as pessoas. É o que a gente estava falando, tudo no tempo certo, no tempo de Tudo Deus. no tempo certo. Perfeito, e a gente sempre aprendendo, né, professor? Agora nós Sempre. temos uma outra pergunta de um outro ouvinte, Carlos Batista, e ele fala: boa noite, professor Leandro Quadros, muito bom estar aqui apreciando o programa. Boa noite para você também. Professor, hoje Jesus está no santuário intercedendo e julgando cada ser humano. Como saber se o meu nome já passou por esse julgamento? Posso eu achar que estou salvo e já fui considerado culpado? Quer dizer, eu já passou pelo julgamento? Posso eu ser um daqueles que ouvirá de Jesus: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço? Veja, primeiramente, querido irmão, você tem razão em dizer Cristo, como sumo sacerdote no céu, de acordo com Hebreus 8, 1 e 2,
ele tem a função de intercessor, como diz 1 João 2:1, e de juiz, como diz João 5:22. Entretanto, o juízo pré-advento, ou seja, que ocorre antes do advento de Cristo, ele começou por todos os justos que foram mortos. Então, nós não temos base para crermos que o nosso nome tenha passado. É mais provável que o nosso nome passe em revisão pouco antes ali do fim mesmo, né? Porque quando começarem a caírem as pragas do Apocalipse, aí é o juízo de Deus sobre os ímpios, e aí não haverá mais chance de salvação. Antes, em Apocalipse 13, quando há o sinal da besta, ainda há chance de salvação. As pessoas podem escolher entre o sinal da besta e o selo de Deus. Então eu creio que num período muito rápido, Deus vai avaliar futuramente os que estão vivos. Por quê? Não teria uma lógica em avaliar alguém hoje como salvo, se amanhã o cara decide se perder. Ou avaliar alguém como perdido, se amanhã o camarada pode se arrepender. Então, o mais lógico é crermos que o nosso nome não passou ainda. Vai passar, sim, pouco antes da volta de Cristo, mas não temos como saber. Não temos como saber, e isso nem é importante. O importante é estarmos ao lado de Jesus. O que diz Lucas 21:19, querido irmão? E é nesse texto que você tem que se apegar e ficar tranquilo, tá? Lucas 21:19 promete o seguinte, ó. É na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. Estou lendo aqui na nova versão King James, tá? Em português. Então, se você perseverar em seguir Jesus, não há possibilidade de você ouvir dele, apartai-vos de mim, como diz Mateus 7:21. Agora, se você desistir de Jesus, aí sim, ouvirá isso dele quando ele voltar. Do contrário, fique tranquilo, de acordo com Romanos 5:1, você foi justificado pela fé e agora pode ter paz com Deus. Amém. O Pedro Góes tem uma segunda pergunta e ele me faz a seguinte pergunta para o senhor. Como explicar Mateus 25:46, que diz: e estes irão para o tormento eterno e os justos para a vida eterna? E aí, professor? Certo. Esse realmente é um texto muito usado, né, em favor do tormento eterno. Eu vou ler aqui Mateus 25:46, e na versão Almeida atualizada, né, o texto diz assim, que esses irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Castigo ou tormento eterno, nós temos que lembrar de uma coisa. De acordo com o Dr. H.G. Moule, ele diz o seguinte, que eterno, na Bíblia, pode se referir a um tempo sem fim ou a um tempo com fim. Depende do sujeito ou objeto ligado ao termo. O que eu quero dizer com isso? Se o objeto ou sujeito, neste caso, né, se o sujeito ligado ao termo tem natureza imortal, então o termo significa para sempre. Mas se o sujeito ligado ao termo tem uma natureza transitória e não imortal, o eterno significa eterno enquanto dure, ou seja, tem um fim. Vou dar um exemplo. 1 Crônicas 28:4 diz que Davi seria rei eternamente sobre Israel. Mas no capítulo 29, verso 27, diz que ele reinou 40 anos. Então o eternamente equivaleu a 40 anos, ou seja, o eternamente é eterno enquanto dure, porque o sujeito ligado ao termo eterno, que é Davi, não era eterno. Então, como que nós podemos entender esse texto aqui, considerando essa argumentação? Os ímpios irão para um castigo eterno, mas eterno enquanto durar. Eterno enquanto durar o corpo do ímpio. Até porque em Mateus 10:28, não é uma alma que é jogada no lago de fogo, é um corpo. E não existe nenhum corpo que possa sobreviver para sempre no inferno. Outro detalhe, o castigo é eterno nas consequências e não na duração. E por quê? Porque o ímpio não comerá da árvore da vida. Então ele é um sujeito de natureza mortal que está ligado ao termo eterno. Então teríamos que entender aqui eterno enquanto dure. Já o justo, por comer da árvore da vida, ele tem natureza eterna. Então ele realmente vai viver eternamente.
Tá? Então, lembre-se que o termo eterno significa um tempo com fim ou sem fim. Depende do sujeito ligado ao termo eterno. Então, nós não cremos que o castigo seja eterno na duração, porque o ímpio não tem natureza eterna. É eterno nas consequências apenas. Eu fiquei muito satisfeito. Eu espero que o Pedro também tenha ficado satisfeito aí com a resposta do professor Leandro Quadros. Queridos, para você que está chegando agora e está começando aí acompanhando o programa Novo Tempo, EUA, direto dos Estados Unidos, nós estamos com o quadro Na Mira da Verdade com o professor Leandro Quadros. Tem dúvida a respeito de alguma coisa que está escrito na Bíblia? Se você tiver a dúvida, mande a pergunta para nós, que com certeza o professor Leandro Quadros vai responder baseado nos textos da Bíblia. Você ainda não sabe qual é o número do nosso WhatsApp? Eu falo para você. Se você estiver no Brasil, acrescenta mais um. E o número é 774-707-7835. Estamos aqui aguardando a sua pergunta. Temos mais uma pergunta de ouvinte, sim, professor. E ele fala o seguinte, professor Leandro, em Romanos 12, versículo 19, Paulo diz o seguinte: amados, jamais procureis vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. E aí o nosso ouvinte fala o seguinte, mas contrariou essa ordem Sansão ao dizer, já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade e fez terrível matança. E aí, professor Leandro Quadros? Por que Sansão... Nós temos... Pode falar, Lu. Não, a pergunta já é essa mesmo. Sansão desobedeceu, contrariou a ordem. Ou ele fez aí alguma coisa que ele poderia ter feito realmente? Porque falou, ele foi lá e vingou mesmo. Essa segunda opção sua está correta pelo seguinte, Romanos 12, 19 fala da vingança a nível interpessoal, ou seja, pessoas civis não são autorizados a fazerem vingança com as próprias mãos. Agora, o Estado, no capítulo 13 aqui, ó, versos 1 a 4, o Estado é a espada de Deus para vingar o mal. Então, Sansão era um juiz. E Sansão foi chamado por Deus para vingar e destruir filisteus e povos promíscuos e iníquos que não queriam se arrepender. Então a vingança de Sansão é uma punição ordenada por Deus. Então ele foi um instrumento de Deus. Agora nós, a nível interpessoal, nós não temos esta autorização, porque Deus deu autorização para o Estado, como vemos aqui em Romanos 13, 1 a 4. Nossa, eu me lembrava que Sansão era um juiz, mas eu também não tinha feito essa conexão. Quando eu li a pergunta aqui, eu não tinha feito essa conexão. É por isso que é bom, a gente está sempre aí, ó, ouvindo o professor Leandro Quadros. E o Pedro Góes, ele gosta tanto das respostas que ele mandou mais uma pergunta, professor. E ele fala, professor Leandro, por que Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não vemos nenhum relato dos discípulos batizando na Trindade, mas unicamente em nome de Jesus? Na verdade, querido Pedro, quando nós lemos o batismo em nome de Jesus, em Atos 2,38, por exemplo, e outros textos, ali não é uma fórmula batismal. Ali é uma profissão de fé em Cristo como Messias. Então, o batismo sempre foi feito em nome da Trindade, tá? Os discípulos, eles não poderiam, em hipótese alguma, mudar a fórmula batismal estabelecida por Cristo, né? Eles não têm autoridade para fazer isso. Jesus é Deus. E se ele ensinou em Mateus 28, 19, para batizar em nome da Trindade, se no batismo de Cristo, em Mateus 3, 13 a 17, as 3 pessoas da Trindade estavam presentes, é óbvio que no nosso batismo as 3 pessoas devem estar presentes também. Então, quando os discípulos falam ser batizados sob o nome de Jesus, ou em nome de Jesus, no grego significa assim, ser batizado sobre a autoridade de Jesus, sobre a autoridade messiânica de Jesus. Então, eles eram batizados em nome da Trindade, mas ao mesmo tempo eles reconheciam Cristo como Messias. Então, o propósito não é falar em Atos que é uma nova fórmula batismal.
O propósito é falar que é a mesma fórmula batismal, porém enfatiza-se que Cristo é o Messias e que o batismo foi feito sobre a autoridade dele como Messias. Então não entenda Atos como uma fórmula batismal, porque nenhum discípulo poderia estabelecer uma outra fórmula que não fosse a de Cristo em Mateus 28:19. Perfeitamente. Eu consegui entender e gostei da sua resposta, professor Leandro Quadros. Nós temos mais uma pergunta aqui de um ouvinte, e é uma pergunta que eu achei bem interessante, professor Leandro Quadros, que a gente geralmente não ouve essa pergunta. E ele fala o seguinte: professor Leandro, a Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo. Por que não há nenhuma indicação de que Jesus tenha tido nenhuma tentação de cunho sexual? Tem uma outra parte do versículo que o nosso querido irmão não mencionou, que ele explica essa questão. Ó. Romanos capítulo 8, deixa eu ver se é Romanos 8, não, é Romanos, na verdade é Hebreus 4, tá? Hebreus 4, não diz apenas que ele foi tentado em tudo, mas tem um outro complemento ali no pensamento que vai ajudar o irmão a entender esse aspecto. Ó, Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, mas temos o sumo sacerdote supremo que, a nossa semelhança, ou seja, ele não foi tentado igual a nós, foi tentado semelhantemente a nós. Foi tentado de todas as formas, porém, sem pecado algum. Então, quero ver um exemplo? Se as tentações de Cristo fossem bem iguaizinhas às nossas, quer dizer que nós somos tentados também a sermos deuses ou a usarmos o nosso poder divino em favor de nós mesmos? Esta era a maior tentação para Cristo. Ele não podia ser tentado internamente, porque ele não tinha uma natureza pecaminosa, mas externamente. E o diabo, na tentação do deserto, ele está realmente querendo levar Jesus a usar o poder divino em favor de si mesmo. Então essa era uma grande tentação para Cristo, ter o poder e não usá-lo em favor de si mesmo. Então Cristo não foi tentado igual a nós. Ele diz o texto, a nossa semelhança. Ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas não igual. E eu creio que não seja mencionado também uma tentação de cunho sexual, porque Cristo ele tinha uma visão diferente da mulher como nós temos. Cristo é o Criador. Então, Cristo se relacionava com as mulheres como pai para com a filha. Lembra-se que Cristo criou todas as coisas juntamente com Deus Pai e com Deus Filho. Então, o Criador, casando-se, entre aspas, com uma filha dele, seria muito estranho. Ou tendo desejos por ela, seria muito estranho. Porque a relação dele, ele tinha uma natureza divina humana. Então, a relação dele com as mulheres era diferente, tá? Então, não podemos pensar que Cristo foi tentado igualzinho a nós. Semelhante, sim, a nós, em todas as coisas. Porém, não igual. Perfeito, perfeito, professor Leandro. Esse programa Na Mira da Verdade é muito bom, a gente aprende muito. E agora vem uma pergunta para o professor do Ranieri Couto Salles. E a pergunta dele é a seguinte, professor. Professor Leandro, me explica sobre o dom de línguas estrangeiras, pois eu vejo várias denominações falando outras línguas. Por que os adventistas não usam o dom de línguas? Já que em 1 Coríntios 14, de 1 até a 5, olha, ele manda para a gente, viu, professor? Olha bem o que está escrito. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas,
mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete para que a igreja receba edificação. Professor, e aí, como é que fica essa questão do dom, o dom de línguas estrangeiras? Porque realmente na nossa igreja a gente não vê, na igreja adventista a gente não vê esse uso de dom de línguas estrangeiras. Como é que o senhor explica isso para a gente e para o nosso amigo Ranieri Couto Salles? Ranieri, em primeiro lugar, nós adventistas não cremos na abolição de nenhum dom espiritual. Existe um grupo de cristãos evangélicos chamados de abolicionistas, que eles creem que os dons espirituais, boa parte deles foram abolidos e não é mais necessário, não são mais necessários. Mas nós não fazemos parte deste grupo. Nós cremos que, inclusive, o dom de línguas é um dom válido. O detalhe é que nós cremos também que é o Espírito Santo quem escolhe quem vai receber o dom e o momento de o dom ser dado, e não o ser humano. Em 1 Coríntios 12:11 diz isso, ó. Entretanto, o mesmo e único Espírito realiza todas essas coisas, e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Então, o Espírito Santo percebe que certos dons são mais importantes numa época do que noutros. No próprio capítulo 14, que a Lu leu para nós e que você mencionou, irmão Ranieri, você percebe, logo no verso 1, ó, que é dito assim, ó, segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo, especialmente o dom de profecia. Então, veja, ele não está abolindo o dom de línguas, mas está mostrando que nesta época em diante, o dom mais usado pelo Espírito seria o de profecia. Não que o dom de línguas não é importante, mas o Espírito Santo, no contexto de 1 Coríntios 14, falou para eles, olha, o dom de línguas continua, mas lembrem-se que o dom de línguas mais importante para o final dos tempos é o dom de profecia. Tanto que em Atos 2, 17 e 18 é profetizado que no fim dos tempos nós teríamos o dom de profecia. Não nós, né? Alguns filhos de Deus. Sobre 1 Coríntios 14, é importante o verso 2 destacar o seguinte, ali fala realmente, não é, que aquele que fala em língua, ninguém o entende, visto que em espírito fala em mistérios, só Deus entende. Nós temos que fazer uma pergunta. Paulo está apoiando ou ele não está apoiando o uso do dom de línguas em 1 Coríntios 14? Essa pergunta é importante de responder. Se você seguir, por exemplo, a leitura no verso 6, olha o que diz aqui, ó. Portanto, irmãos, se eu for até vós falando em línguas, que benefício vos trarei, se não vos falar por intermédio de revelação, ou de conhecimento, ou de profecia, ou ainda de ensino? Até mesmo considerando objetos sem vida, mas que produzem sons, tais como a flauta ou a harpa. Como alguém poderá reconhecer a música que está sendo tocada se os sons formados por elas não forem distintos? Olha, ele está corrigindo o tipo de dom que eles falavam. E verso 8, e mais, se a trombeta não emitir um som claro e correto, como se preparará para a batalha? Da mesma maneira vós, se com a língua não pronunciardes sons que se podem entender, como se compreenderá o que dizeis? Porque estareis como que jogando palavras ao vento. Então ele faz menção no verso 2 a um dom de línguas estranhas, que eles estavam fazendo uso indevido, mas depois, de uma forma cavalheira, ele não entra direto no ponto, ele não entra de sola, mas ele vai corrigindo aquele dom de línguas. Por quê? Em todos os demais capítulos, especialmente no capítulo 2 de Atos, nós vemos que o dom de línguas é um dom de idiomas. Tá? Porque a palavra língua, do grego glossa, quer dizer idioma. Então, quando você lê na Bíblia dom de língua, leia dom de idiomas, porque glossa no grego é idioma. Então, em Atos 2, nós percebemos que o dom de línguas é uma capacitação sobrenatural para alguém falar num outro idioma desconhecido para esta pessoa. Então, este é o verdadeiro dom de línguas bíblico. Agora, nós cremos que hoje, muitos irmãos sinceros não sabem, mas estão sendo enganados com um falso dom de línguas, né? Eles têm que atentarem para as correções que Paulo fez em todo o capítulo 14, que eu poderia ler mais versos,
mas não lerei por causa do nosso tempo. Mas nada impede que semana que vem a gente volte com esse assunto novamente, porque eu acho que vai ter mais perguntas. Agora a coisa começa a esquentar. Professor Leandro Quadros, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa, no programa Na Mira da Verdade. São 7h59, nós já estamos aí no finzinho do nosso programa. Professor, muito boa noite. Muito boa noite, Lu. Deus abençoe a você, ao Mitz, a toda a equipe da rádio. Que o nosso ouvinte, Lu, nunca se esqueça que sempre que ele tiver coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder. Um abraço a todos e muito obrigado. Um abraço, professor. Queridos, o nosso programa já está acabando, mas amanhã eu volto aqui com um testemunho fantástico da Adriana, o poder de uma oração intercessora. Você não pode perder. Nós temos aqui também, professor, rapidinho, Luciana de Paula, ela falou que ela quer comprar o livro também. Então, Luciana, a gente vai deixar aqui os links para você procurar o professor Leandro Quadros e adquirir o seu livro, ok? Queridos, um abraço para vocês, muito boa noite, que o Deus possa continuar abençoando sua vida e sua família. Eu vou, mas amanhã eu estou de volta com vocês e com o testemunho da Adriana. Não percam!